1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada, o que se modifica? A expressão currículo mínimo, ela é redefinida como uma base nacional. É a primeira vez que nós vamos usar essa expressão na educação brasileira, mas ela é interessante porque ela tem uma ideia de alguma coisa mais abrangente e não trabalha na ideia do mínimo, né? Trabalha de que há a necessidade de nós formularmos uma base. Essa política de construção da base, ela vai ficar por muito tempo sem ter uma resolução. Por quê? Porque antes de uma base era fundamental que se estabelecesse as diretrizes para a educação básica. Então, o primeiro movimento do Conselho Nacional de Educação foi estabelecer diretrizes para a educação infantil, diretrizes para o ensino fundamental, diretrizes para o ensino médio. E, posteriormente, então, pensar na definição de uma base nacional comum curricular. Por isso que, tantos anos depois, desde 1988 até agora, né, 2017, nós tivemos essa lacuna na definição de uma base nacional comum. Com relação à definição das etapas de ensino, lá na Constituição aparece que esses conteúdos mínimos seriam apenas para o ensino fundamental. A LDB, em 96, amplia essa definição e coloca que também o ensino médio deve ter conteúdos mínimos. E em 2013, com a redefinição da LDB, fica claro que nós vamos constituir uma base nacional comum curricular desde a educação infantil até o ensino médio, né? E esse projeto, então, começa a ser delineado em 2015, né? Bem, então, a partir das diretrizes, o país precisa uma base nacional comum curricular. Aí as pessoas perguntam, isso significa que nós vamos ter um conteúdo igual em todo o Brasil, o currículo vai ser o mesmo? Não, isso não significa que o currículo vai ser o mesmo em todas as escolas do Brasil. Quando nós falamos de base, a própria definição de base, ela diz o seguinte, que vai haver na base uma parte que é comum e uma parte que é diversificada. Portanto, o que hoje nós estamos discutindo e que o Conselho Nacional de Educação definirá até o final de 2017 é a base nacional comum, a parte comum, aquilo que sim, todas as escolas de todo o país serão obrigadas, sejam elas privadas, sejam elas públicas, municipais, estaduais, federais, há um tanto de conhecimentos que serão comuns a todas as crianças e jovens do Brasil. Essa ideia de equidade, todas as crianças brasileiras têm o direito de conhecer determinadas coisas em determinada faixa etária. Bem, a isso que é a Base Nacional Comum Curricular, cada estado, cada município, cada escola e cada professor vai adicionar a parte diversificada. Na educação infantil, a base teve uma característica muito específica. Ela inicia com a definição de que o grande marcador, o grande delineador da base seria as diretrizes, então, com a sua especificidade nas interações e nas brincadeiras das crianças. Então, a base, ela não é alguma coisa só pensada em termos de áreas de conhecimento, como vai ser no ensino fundamental ou como disciplinas no ensino médio. Não, na educação infantil nós estamos falando de crianças pequenas, então o grande organizador da base vai ser o conceito de campos de experiências. As crianças pequenas precisam constituir experiências em diferentes campos.
experiências sociais, experiências culturais, experiências científicas, experiências de relacionamentos. Então, é isso que a escola deve fornecer às crianças, experiências em diferentes campos da vida das pessoas, né? Para que elas possam se constituir como sujeitos sociais. A base, então, ela foi construída na seguinte estrutura. A partir dos 3 grandes princípios da base, os princípios éticos da convivência e do conhecimento de si vão gerar esses 2 direitos: conviver e conhecer-se. Os princípios políticos da educação infantil, se fala bem, o que é política para crianças tão pequenas? Não é a política do cotidiano, são os princípios políticos da participação que as crianças têm o direito de ter e da expressão. Toda criança tem o direito de ter a possibilidade de expressar-se. Então, a política na educação infantil, ela é pensada dessa forma, assim como o princípio da estética. O que é a estética para as crianças pequenas? As crianças vão desenvolver, né, o seu senso estético, a sua estesia nas brincadeiras, né? Na arte, na exploração dos materiais, na exploração do mundo. Quer dizer, os direitos das crianças explorarem e os direitos das crianças brincarem. Então, são esses 6 direitos que iniciam a base da educação infantil. A partir desses direitos, nós vamos pensar na produção dos direitos de aprendizagem, quer dizer, o que cada criança tem o direito de aprender. A base, então, na educação infantil, ela parte desses 6 direitos que as crianças pequenas têm. Esses 6 direitos são implementados em 5 campos de experiências distintos e a partir dessa relação do direito da criança e do campo de experiência, onde isso se consolida, nós construímos uma série de direitos de aprendizagem. Os direitos de aprendizagem são exatamente direitos muito específicos que garantem que cada criança brasileira, depois de ter tido a experiência de passar pela educação infantil, seja na creche, seja na pré-escola, tenha um repertório de linguagem, um repertório cultural, um repertório musical, um repertório artístico que favoreça a sua constituição como criança, como sujeito social, como uma criança que vai ter a continuidade da sua formação no ensino fundamental e no ensino médio, como lhe é garantido por lei.